Atividade 1 diz o seguinte: um nadador faz seu treino diário e, enquanto isso, seu técnico registra o tempo gasto pelo atleta a cada ida e volta na piscina. Isso corresponde a uma volta, ou seja, o atleta indo e voltando, o seu treinador vai contar como uma volta. Num dia de teste, o treinador confeccionou a seguinte tabela. A tabela relaciona a quantidade de voltas, tem ali simbolizado com V, 0 voltas, 1 volta, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, e a quantidade de tempo gasto, que é simbolizado, que é representado com o T aqui. Então, nós temos a quantidade de tempos em segundo, 45 segundos quando ele dá uma volta, 90 segundos quando ele dá 2 voltas, e assim por diante. A partir daí, a atividade nos pede para que nós façamos a lei que relacione o T com o V, ou seja, a quantidade de voltas com o tempo em segundos, generalizarmos esta função utilizando x e y e determinar o domínio e o contradomínio desta imagem. E ressalta também que nós devemos utilizar, para determinar o domínio, o contradomínio da imagem, devemos utilizar a função generalizada. E aí mais para frente eu explico o porquê disso. Nosso primeiro passo é determinar uma lei que relacione o T com o V. Lembrando que uma função, a ideia de função, é uma relação especial entre dois conjuntos. Então aqui nós temos os conjuntos referentes à quantidade de voltas e o conjunto referente à quantidade de tempo gasto em função dessas voltas. E a nossa regra, ela vai se basear na seguinte situação. O tempo em segundos, ele é igual a 45 segundos por volta. Pessoal, olha aqui, 45 segundos por volta. Então, nós podemos generalizar, não utilizando x e o y ainda, mas nós podemos generalizar que o tempo vai ser igual a 45 segundos vezes a quantidade de volta. Por quê? Porque, olha só, se eu der 2 voltas, eu vou multiplicar 2 vezes 45, que vai ser 90. Se eu desse 3 voltas, eu vou multiplicar 3 vezes 45, que vai ser igual a 135. 4 voltas, 4 vezes 45, que é igual a 180, e assim sucessivamente. Essa é a relação existente entre T e V, ou seja, existente entre a quantidade de voltas e a quantidade do tempo gasto. A partir daí, generalizando utilizando o y e o x, nós podemos falar que y é igual a 45 vezes x. Y seria lá no plano cartesiano, aquele eixo que está na vertical. X seria aquele eixo que está na horizontal. Assim, quando nós fôssemos traçar um gráfico, nós poderíamos relacionar duas grandezas, ou seja, grandeza relacionada à quantidade de voltas e relacionada à quantidade de tempo, de segundos. Só que quando nós generalizamos, quando nós utilizamos y e x, nós podemos aplicar essa função a qualquer outro contexto. Então, ela não está diretamente ligada ao problema. Por isso que ele pede para generalizar com x e com y, porque ela pode ser associada a qualquer outra situação e pede para determinar o domínio com base nessa segunda função, que é generalizada com y e com x. Pois aqui nós temos uma forma de chamar o primeiro conjunto e o segundo conjunto. O conjunto que nós utilizamos como base, o conjunto que está o valor de x, nós falamos que todos os elementos que vão ser associados é o nosso domínio. Então, sempre você vai associar um elemento do conjunto A, suponhamos. Então, esses elementos são o nosso domínio. E esse domínio, considerando essa função aqui, pessoal, ou seja, o nosso valor de x, ele pode ser qualquer número do conjunto dos números reais. Beleza? O nosso contradomínio, que seria o seguinte, as possibilidades, ou seja, se você joga um número real ali no lugar do x, você tem a possibilidade de obter qualquer número do conjunto dos números reais, pessoal. Então, o nosso contradomínio vai ser todos os números do conjunto dos reais. Assim como a nossa imagem vai ser igual ao contradomínio, pelo seguinte,
eu posso jogar qualquer valor do conjunto dos números reais nessa função. Então, consequentemente, eu posso obter qualquer valor do conjunto dos números reais, como a imagem, no valor de y. Se x pode ser qualquer número do conjunto dos números reais, y também vai poder ser qualquer número do conjunto dos números reais, assim como o nosso contra-domínio.